Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Começando bem mais uma semana, queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, deixe o seu comentário, é muito importante, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado para receber diariamente nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro passou a segunda-feira em Nova York, nos Estados Unidos, onde chegou no domingo à noite, na companhia, entre outros, da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e do filho Eduardo Bolsonaro, além de ministros. A chegada em território norte-americano, o presidente, em sua simplicidade, marcou comendo pizza na calçada na noite de Nova York. Por sinal, muito feliz e à vontade com integrantes da comitiva. Vimos que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a noite do domingo para comer pizza na calçada de um restaurante próximo ao local em que está hospedado. A pizzaria não possui espaço interno para refeições. Os clientes fazem os pedidos no balcão e retiram os produtos para viagem ou para passeio. Enquanto o brasileiro viu a simplicidade de Bolsonaro, sendo alguém igual à maioria dos brasileiros, a oposição e certos veículos da imprensa criticando, evidentemente. Da mesma forma que divulgaram que Bolsonaro teria sido recebido com protestos no hotel em Nova York. Na verdade, ao estilo dos minguados batedores de panela, não é? 6 pessoas foram fazer barulho na porta do hotel onde se hospedou o presidente, mas erraram o pulo, já que Bolsonaro entrou pela porta de acesso aos clientes pelo estacionamento. Na agenda do presidente desta segunda, encontros com lideranças, entre elas o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A segunda à noite foi de recepção oferecida pela representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas. A partir do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, temos então a abertura oficial de mais uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E então, a partir de Bolsonaro, mais de 100 pronunciamentos dos demais chefes de Estado e de governo. O evento começou ainda no último dia 14 e desde então estão acontecendo reuniões, conferências e encontros paralelos. O tema deste ano é Construindo Resiliência por meio da esperança para se recuperar da Covid-19, reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. A abertura agora, em que o presidente Jair Bolsonaro faz o primeiro discurso, é com referência à participação dos chefes de Estado. Em seu discurso, Bolsonaro, tratando do combate à pandemia e de questões ambientais, evidentemente, defendendo o Brasil e reafirmando compromissos com a sustentabilidade. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro embarque de volta ao Brasil, gente, ainda entre esta terça e quarta. No tempo em que Bolsonaro está ausente do país, o vice-presidente Hamilton Mourão está na presidência da República. O presidente Bolsonaro passou o comando presidencial em uma cerimônia simples, ainda neste domingo, dia 19, antes de partir para a viagem internacional. Portanto, no comando do país até o retorno de Jair Bolsonaro está o vice-presidente, presidente em exercício no momento, Hamilton Mourão. É triste, mas é verdade. Não é de hoje que criminosos deitam e rolam na prática de crimes no Brasil, não é? Quantos de nós já receberam ligações de bandidos de dentro de presídios? De São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, sabe-se lá da onde. Fazem o que bem entendem, inventam sequestros, fraudes, golpes, enganam idosos. Nós literalmente não sabemos o que fazer, a não ser, eventualmente, prestar queixa, que não dá em nada,
Pois nem os delegados, policiais, as delegacias sabem o que fazer afinal. Eles vivem prendendo bandidos, criminosos, mas de uma forma ou de outra, parece que eles estão mais livres do que nunca, mais livres que muitos brasileiros de bem, nos presídios, nas cadeias. Ou então a justiça é que se contrapõe ao trabalho da polícia, libertando os criminosos. Enquanto a polícia prende, tem sempre uma lei e a justiça para soltá-los. Pois bem, em mais uma prova de que estamos reféns quase que completos da bandidagem, eis que, lançado pelo Banco Central há menos de um ano, essa maravilhosa ferramenta, o Pix, que facilita a vida do cidadão, do empresário, da empresa, transações financeiras fáceis, sem custo para o cidadão, o Pix pode estar com os dias contados, porque o Brasil não dá conta, os estados não dão conta, os serviços de segurança pública não dão conta, a justiça não dá conta, as leis brasileiras não dão conta de interromper a ação dos marginais. Mas não só o Pix, outras ferramentas de um mundo em franco desenvolvimento, que deu um grande salto tecnológico de mobilidade. Enquanto o mundo vive isso, o Brasil está sofrendo a ameaça até de ter que interromper as operações através dos smartphones, celulares. É que a grande onda do momento, gente, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, em qualquer cidade do país, é o bandido interceptando o cidadão de bem e exigindo que ele faça pelo celular dele, não é? Do cidadão, tudo o que for possível e até o impossível, sob pena de perder a vida. Transferências, Pix, DOC, TED, sabe-se lá o quê, para zerar as contas do cidadão. E se você não tiver o que transferir, se o banco inventar uma ferramenta para evitar que a transferência ocorra, para eles é simples. Veja o caso do neto querido do saudoso narrador esportivo Luciano do Vale, gente. Que absurdo! Um jovem! Tiraram a vida do rapaz nessas circunstâncias agora há pouco. Um sinal claro de que a justiça não está sendo feita neste país, porque os criminosos estão fazendo o que querem. Em São Paulo, gente, até tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto que visa suspender em território paulista o uso do meio de pagamento do Pix, não é? Até que a autoridade monetária brasileira desenvolva mecanismos para evitar crimes. O projeto afirma que a medida é necessária para frear a escalada de golpes e fraudes envolvendo o Pix. Quer dizer, o que era bom vira um mal. E aí temos que interromper, parar a coisa boa, o desenvolvimento, a tecnologia, a inovação, porque os bandidos estão deitando e rolando. O texto aí desse projeto foi protocolado no início deste mês, ainda aguarda o parecer da constitucionalidade. Especialistas acreditam que a proposta não deve avançar, pois somente uma lei federal teria efeitos contra uma medida do Banco Central. Em nome da segurança e da integridade física dos cidadãos, é que propomos o presente projeto de lei, suspendendo o mecanismo do Pix, que é a tentação do bandido no momento, diz a justificativa do projeto de lei de um deputado estadual de São Paulo. Nas redes sociais, claro, a proposta virou motivo de piada e indignação, não é? Diversos internautas criticaram a medida, apontando uma interferência indevida do Estado. Mas o problema não é exatamente isso. O problema é a bandidagem. Claro que é um retrocesso ter que parar o Pix, ter que parar a operação via celular. Mas se a justiça, as leis, o Código Penal não faz o que precisa ser feito, não dá uma resposta para a sociedade, então se faz o quê? Ah, mas não é bem assim. É sim, senhor. É o cidadão comum, é o cidadão conhecido, é o rico, é o pobre, correndo risco de vida, de perder a vida.
A ex-BBB e No Limite, a Iris Stefanelli, que o diga, por exemplo, está com medo de sair de casa após ser vítima de um assalto nessas circunstâncias. No final de semana, ela usou as redes sociais para contar que foi abordada na capital paulista e teve a conta bancária esvaziada pelo celular. Foi até o limite. Até o limite foi. Um casal foi rendido por 2 criminosos que roubaram mais de 13 mil reais por meio de transferências bancárias feitas por Pix em Bertioga, no litoral de São Paulo. As vítimas haviam estacionado o veículo quando foram abordadas pela dupla, que chegou a roubar o carro e abandoná-lo horas depois. Sim, e o que vemos nos jornais, na televisão? Filas e filas sendo de pessoas aí que estavam restritas de liberdade porque praticaram algum crime, sendo soltas nas datas especiais, Dia das Mães, dos Pais, Natal, enfim. É esse o Brasil que eu falo como povo brasileiro. A questão não é o meio, não é o Pix, não é o smartphone, não é interromper a tecnologia. A questão é interromper os bandidos, que não tem mais medo de nada, porque parece que as leis aqui existem para protegê-los. Câmara dos Deputados, senhores deputados, senhores senadores, justiça brasileira. Não seria hora de formar um grande conjunto, um colégio, enfim, uma série de pessoas, autoridades, para debater o assunto de verdade e com coragem? Talvez seja a hora de deixar de perder, na verdade, tanto tempo indo atrás de críticos na internet, indo atrás de fake news ou não é, e cair na realidade. E barrar a bandidagem que, por falta de lei ou do cumprimento das leis, está deitando e rolando neste país, a ponto de daqui a pouco o Pix ser paralisado, sim, por causa dos bandidos. É uma vergonha mundial que o país vai passar, isso sim. E me desculpe, não acho que isso seja problema dos bancos, não. É problema de segurança pública que precisa ser encarado e resolvido. Na manhã desta segunda-feira, dia 20, o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais é feita de forma desorganizada. Em conversa com jornalistas, Mourão defendeu que o Congresso decida qual a melhor forma de definir o que pode ou não ser excluído das redes. O governo federal enviou, agora no domingo, dia 19, um projeto de lei ao Congresso para obrigar as redes sociais a apresentarem justa causa para remover publicações e suspender contas de usuários. A visão do governo é que essa questão, vamos dizer assim, das plataformas de internet regularem o que pode ou o que não pode ser publicado, está um tanto quanto desorganizada, disse Mourão. Então, eu acho que nada mais justo que o Congresso decida qual é a melhor forma disso acontecer, disse ele para jornalistas na chegada ao Planalto na manhã desta segunda-feira, ele que está com a posição de presidente em exercício no momento. Quem é que decide o que eu vou suprimir ou não? Então tem que haver algo que balize isso efetivamente. Eu vejo dessa forma, disse Mourão. Ele está como presidente, como falamos, em exercício devido à viagem de Jair Bolsonaro para Nova York, onde o presidente, como falamos, participa então da Assembleia Geral da ONU. Questionado sobre missões deixadas pelo presidente enquanto está fora, Mourão afirmou que Bolsonaro não fez pedidos especiais. Nada, manter as coisas aí, disse Mourão. E a oposição ao governo Bolsonaro com muitas incertezas. Nos últimos dias, a deputada Tabata Amaral entrou em conflito com o ator radical de esquerda, um extremista da esquerda, José de Abreu. Trocaram farpas por desentendimentos sobre o destino que a esquerda deve tomar rumo às eleições do ano que vem, não é? Mas acabaram sendo agressivos um para com o outro. Mas, se Zé de Abreu e Tabata do Amaral têm dúvidas, não é? Lula, pelo menos, tem um apoio que tem muita certeza. Um outro conhecido nacional, Pablo Vittar, se manifestou ter certeza de que irá eleger Lula em 2022. Pablo Vittar não esconde a ansiedade para as eleições do ano que vem, já declarou que seu voto será no petista. Em entrevista à revista Ele, da qual é capa, inclusive,
A cantora, ou Pablo Vittar, disse que vai usar sua força para que o candidato petista saia vitorioso do pleito. Pablo Vittar mostrou interesse em Lula. Que homem incrível, disse ele. Estou só esperando o ano que vem para poder votar. Eu não preciso nem comentar sobre o atual governo, porque quem acompanha o noticiário vê, fora que todos estão sentindo o que estamos passando, disse Pablo Vittar, que estaria escalada para cantar na posse em uma eventual vitória de Lula. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse nesta segunda-feira, que o governo dispõe de 7 bilhões de reais em recursos a serem investidos em mobilidade urbana e que nesse setor é o transporte público o vetor mais importante enquanto alternativa de deslocamento de pessoas. A afirmação foi feita durante a abertura online da Semana da Mobilidade, que vai até sexta-feira, dia 24. A expectativa é que ao longo da semana sejam anunciadas também medidas de estímulo ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura cicloviária. Ao final da cerimônia de abertura, Marinho ainda assinou alguns atos ministeriais relativos à implementação do programa Avançar Cidades, de apoio financeiro a municípios com mais de 100 mil habitantes, nas cidades de Goiânia, Goiás e de Almirante Tamandaré, no Paraná, e relativos à concessão de linhas para transporte sobre trilhos em São Paulo. Inclusive, um decreto publicado nesta segunda, ainda pelo presidente Jair Bolsonaro, no Diário Oficial da União, criou o Fórum Consultivo sobre Mobilidade Urbana, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E o novo fórum é composto por 12 integrantes, incluindo representantes do Ministério da Economia, do Fórum Nacional de Prefeitos, da Confederação Nacional de Secretários de Transportes, entre outros. O órgão ficará sob a alçada da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano. Esse setor da mobilidade urbana, o Brasil está crescendo. Todo mundo tem um carro hoje em dia, novo ou velho, mais antigo, enfim. E a questão de mobilidade é algo de grande relevância, onde o país precisa avançar muito, muito. Poderia Nicolás Maduro ser preso agora? É uma possibilidade que existe. É que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou no México, não está no seu refúgio na Venezuela. Ele chegou ao México no sábado, dia 18, para participar da reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Mas a estadia no México poderia virar um engodo. Ele poderia ser detido, por ordem dos Estados Unidos. A presença de Maduro não era esperada no evento, já que desde março de 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América acusou o presidente venezuelano de crimes como narcoterrorismo, narcotráfico e porte de armas, Maduro tem evitado deixar a Venezuela. Os Estados Unidos também chegaram a oferecer 15 milhões de dólares pela captura do ditador venezuelano. Esta é a primeira viagem oficial de Maduro desde a acusação feita pela Justiça dos Estados Unidos, e o anúncio foi feito pela diplomacia mexicana sobre sua participação. Maduro celebrou a chegada pelo Twitter. Aterrissamos no México. Nós viemos trazer a verdade da Venezuela, de Bolívar, de Chávez e dos libertadores, afirmou Maduro. Ao invés de reduzir a gastança em fundão eleitoral, partidário, a gastança com salários caríssimos em cargos públicos, diminuir despesas nos estados, nas assembleias estaduais, isso para diminuir impostos, incluindo o famigerado ICMS, eis que um político tem uma outra ideia, uma outra solução. E, como sempre, o povo que pague o pato. Um projeto apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri, em São Paulo, pretende acabar com frentistas nos postos de combustíveis em todo o Brasil. A ideia, de acordo com ele, é tornar os combustíveis mais baratos e deixar os postos mais modernos. Uma lei em vigor no Brasil desde o ano 2000 obriga postos a terem frentistas. A proposta de Kataguiri, no entanto, visa acabar com a função e tornar os postos um sistema de autoatendimento semelhante ao que acontece em outros países como os Estados Unidos.
A iniciativa do deputado, ligado ao Movimento Brasil Livre, o tal do MBL, foi defendida por ele em suas redes sociais, onde chegou a rebater críticas de que a medida iria acabar com empregos. As bombas de autoatendimento não geram desempregos, elas vão baixar o preço da gasolina e aquecer a economia, criando mais empregos em ramos diferentes. Além disso, a bomba self-service vai gerar trabalhos novos, com melhores condições e com salários maiores, disse ele. Olha, a questão não é ser contra a modernização, a inovação, enfim, até a própria ideia aí do autoatendimento, que um dia tem que chegar no Brasil. Se funciona lá fora, por que não pode funcionar aqui? A questão é que antes disso, deveriam pensar em reduzir o peso de políticos, dos cargos comissionados, da gastança desenfreada em todas as repartições públicas, dos altos salários e pouca eficiência, para que isso permita reduzir impostos. E com isso o Brasil não mate diariamente a galinha dos ovos de ouro, que é o povo brasileiro. Para que este então possa empreender mais, nossos empresários possam investir mais, modernizar suas organizações e para que então nossos frentistas, sim, possam sair das bombas de combustíveis que passariam futuramente a serem por autoatendimento e então nossos frentistas terem e irem para oportunidades melhores, crescerem, enquanto acontece o autoatendimento, de fato aí contribuindo para diminuir custos. Mas a verdade é que sempre é meio assim. Primeiro a solução é oferecida por eles e sai do couro do povo, não é? No caso aí dos frentistas. Reduzir a gastança pública, o supérfluo, o ineficiente, baixar impostos, deixa isso para depois. Mesmo com todos os reveses e os desafios contra os avanços desejados pelo ministro Paulo Guedes e pelo Ministério da Economia, que travam uma grande luta para fazer o menos Brasília e mais Brasil, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em parceria com outras instituições, como a Confederação Nacional da Indústria, apontando que a economia brasileira avançou 5 posições no Índice Global de Inovação. O ranking, que envolve 132 países, é liderado pela Suíça, seguida por Suécia e Estados Unidos. O Brasil aparece agora na 57ª colocação. É longe, mas esteve pior, melhorou 5 posições, não é? A lista dos 10 mais bem colocados tem ainda Reino Unido, Coreia do Sul, Holanda, Finlândia, Singapura, Dinamarca e Alemanha. Apesar de ter subido no ranking, o desempenho do Brasil poderia ter sido melhor, segundo a CNI. De acordo com a entidade, a colocação brasileira é incompatível com o fato de o país ser a 12ª maior economia do planeta em 2020 e com a realidade de termos um setor empresarial sofisticado. CNI. Mas enquanto o fundão é dado em regime de urgência, código eleitoral é urgente, CPI é urgente, fake news investigar se é ou não é urgente, a realidade dos fatos fica para depois, não é? Tem prioridade outras tomando conta da prioridade dos brasileiros, das reformas, reformas, passo de tartaruga, isso não anda, mas muitas coisas de interesse, não é, da classe política, isso anda à velocidade de Fórmula 1. Então, o Índice Global de Inovação considera indicadores como funcionamento das instituições, capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação de mercado, sofisticação empresarial, produtos de conhecimento e produtos criativos. Em 2021, o Brasil se destacou em sofisticação empresarial, 34ª posição, e capital humano, 48ª. O gozado, gente, é que o pior desempenho, que inclusive ajudou o Brasil a ficar lá em 57º colocado, né, é que o país é verificado no quesito instituições em 78º lugar. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Uma ótima semana. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.